A paz do Senhor, crianças! A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que tá esse domingo maravilhoso? Sejam bem-vindos! Te interrompi. Não, tá tudo bem. Esse domingo maravilhoso, primeiro domingo do mês, obviamente, né? Primeiro domingo do mês e dia primeiro, dia do trabalho. E nós vamos aqui começar uma lição que vocês vão ter que botar muito em prática, ou seja, vocês têm muito trabalho pela frente aí. É isso aí, sejam bem-vindos a mais uma EBD dos primários de 7 a 8 anos. Eu sou a tia Poliana. Eu sou o tio Henrique. E vocês sejam bem-vindos, fiquem confortáveis, pega a sua Bíblia, sua revistinha e seu caderno de oração. Você que é visitante, seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado por nós. Exatamente, coloca aí no chat que você é visitante pra gente dar um bom bem-vindo pra você. Aí o que mais? O que mais tem que falar? Separa a ofertinha, tá? Você que é visitante, você que não que é daqui da igreja também. E você que é aluno, não se esqueça de compartilhar com seu amiguinho de escola, ok? Verdade. Porque essa lição aqui vai falar muito a nós temos um coração puro e sincero diante do Senhor. Quem tem um coração puro e sincero diante do Senhor? E quem não tem, o que precisa fazer? A gente vai aprender agora na aulinha de hoje. Exatamente. Não esqueça de dar o like, mandar o vídeo pro seu coleguinha, tá bom? Okay. E se inscreverem no canal, porque quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, e aí quando a gente grava a EBD e manda pra vocês recebem logo que ela é mandada no YouTube. Aí vocês não perdem nenhuma EBD. Isso mesmo. Fora que também quando vocês curtem, quando vocês compartilham, isso faz com que o YouTube, leve vídeo. Exatamente, esse vídeo ele fica relevante e leve o vídeo a outras pessoas. Exatamente. Então, seja um missionário virtual também. É, isso aí. E você que não é da nossa igreja, mas quer participar da nossa EBD, deixa nos comentários o seu e-mail, o e-mail do seu papai, da sua mamãe, pra gente enviar a revista pra você, tá bom? Aí assim você pode acompanhar também. Isso aí. Fora que tem umas atividades muito legais pra gente poder fazer. Exatamente. E visita aqui também na igreja, tá bom? Se for daqui de perto. Hoje mesmo tem culto. Lembrando que agora a nova sede fica lá na do Couro. Antiga do Couro, né? Atrás do INSS. Agora isso, atrás do INSS. E é a nossa querida Marcas Evangelho, a nossa igreja preciosa. E bom, vamos começar, tia Poliana, com a oração? Chega de enrolação, vamos começar mais uma EBD maravilhosa. Amém. Eu que vou começar a oração? Isso. Tá. Vou começar a oração, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por ter nos abençoado com mais este dia de vida, ter nos abençoado para que a gente tenha acordado com saúde, Senhor, novamente. Muito obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Peço que o Senhor possa estar abençoando o restante deste dia, abençoando cada um dos nossos amiguinhos que vão ouvir essa palavra, meu Pai, que ela possa estar sendo plantada no coração deles e que eles possam estar desenvolvendo um coração puro, Senhor, e obediente à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje nós vamos falar sobre como nós podemos ter um coração puro e sincero diante do Senhor. E como que a gente pode ter um coração puro e sincero diante do Senhor, tia Poliana? Não sei. Bom, uma das principais atitudes que a gente precisa ter é um coração completamente voltado ao Senhor, um coração que ama o Senhor. E como é que se ama? Obedecendo ao Senhor, a palavra do Senhor, principalmente lendo a palavra, para a gente poder obedecer a palavra, a gente precisa ler a palavra e viver a palavra. Isso me lembrou até aquele... Retiro. Exatamente, me lembrou o retiro. Mas para a gente poder ter um coração puro, nós precisamos confessar também os nossos pecados, obedecer ao papai e à mamãe, obedecer o que a palavra do Senhor diz. E também precisamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele possa estar nos fortalecendo, para que a gente venha aprender a ter um coração como o dele, um coração justo e sincero. Amém? Vamos lá agora sobre o versículo do dia. Ô tio Henrique, você não tá esquecendo a oferta, não? Eu ia falar depois, tia Poliana, mas já que a tia Poliana citou, vamos falar primeiro então sobre a ofertinha. Bom, fala. Eu? Isso. Tá. Separe então sua ofertinha, criança. Se for papel ou moedinha, traga no culto hoje à noite. E se não for, peça ajuda ao seu papai, sua mamãe. Vai aparecer aqui embaixo no vídeo, bem aqui, ó. Bem aqui, vai aparecer. Vai ser mais aqui assim, tia Poliana. Aqui, ó. Acho que aqui assim, vai aparecer. O que vai aparecer? As ferramentas de Pix, PicPay. Isso aí, o PicPay, o Pix. Eu tava só testando você pra ver se você tá acordado. Que a gente acorda já pra assistir EBD, fica com sono. Exatamente. Então aproveita aí, dá um pulo desse sofá, isso dessa aí, cama. estica. Vão ficar sentadinho, vão
esticar os braços para poder fazer um prestar bastante atenção. Ver se acorda. E aí, vamos lá. PicPay, PicSol, conta bancária, peça ajuda papai e mamãe e vamos ouvir um louvor enquanto vocês se organizam para ofertar. Só o poder de Deus pode mudar teu ser, e a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser, e a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. Deus transformou toda a minha vida, o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de sorrir. A minha vida com Deus é tudo de bom. Só o poder de Deus pode mudar teu ser, e a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser, e a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. Amém! Glórias a Deus. Vamos para o nosso texto áureo. E hoje eu quero propor um desafio a vocês, crianças. Antes de ler o caderninho dos Salmos, vamos ler o texto áureo só aqui com os desafios. Bom, o texto áureo primeiro está lá em Salmo 51, 10, que diz: Ó Deus, cria em mim um coração puro. É isso. Só que aí eu quero que vocês agora, todos nós, até você, tia Poliana, nós vamos falar o texto tampando os olhos. Ai, meu Deus. Ó Será Deus, que eu sei? cria em mim um coração puro. Vamos lá? Beleza. Então vai lá. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Salmo 51, 10. Agora vamos falar com as mãos levantadas. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Salmo 51, 10. Amém. É pra vocês aí fazerem também, pra fazer, exatamente, né? Levanta do sofá e faz. Não é só pra ver a gente fazendo, não. Quero que vocês participem. Isso. Vamos lá. Vamos ler então. Vocês vão entender o porquê que eu sugeri esse desafio pra vocês. Vamos lá no dia 1º, Salmo 1, 2. É mais feliz aquele que tem a palavra de Deus no coração. Feliz é aquele que sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Orando salmos. Senhor, que a nossa felicidade seja a tua palavra, e que vivamos para o Senhor todos os dias da nossa vida. Oramos pelas crianças da Nigéria, para que o Senhor proteja as meninas sequestradas e arrancadas de suas famílias. Senhor, que as crianças nigerianas tenham a graça de continuar te servindo, apesar da perseguição, e sejam cheias de esperança. Amém. Que nós oramos para que essas crianças encontrem Jesus, porque Jesus é a nossa esperança. Amém. Amém. Olha, para poder a gente memorizar o versículo de hoje, eu falei para a gente poder fazer um desafio, né? Que é tampando os olhos e falar o versículo e também levantando as mãos. E eu decidi fazer isso para que vocês possam aprender um pouquinho sobre a lição de hoje. E se a gente pediu para poder fazer
dessa forma, tampando os olhos e falando o versículo, se vocês fizeram diferente, vocês acham que estavam correto ou que essa atitude foi incorreta? Ou se vocês fizeram, até tamparam os olhos, mas falaram outro versículo. Se vocês fizeram dessa forma, vocês acabaram obedecendo por partes, ok? Então, isso, a gente tem que aprender muito bem que quando a gente obedece por partes, não é meia obediência, é desobediência completa. Há muitos anos, crianças, houve um rei que ele tentou obedecer por partes ao Senhor, só que ele foi completamente desobediente, porque, como eu disse agora há pouco, não tem como obedecer ao Senhor por partes. É verdade. E o Senhor, só relembrando um pouquinho, o Senhor tinha levantado juízes para comandar a terra de Israel. Eu quero que vocês lembrem, por exemplo, de Débora, que foi uma profetisa e que foi também uma juíza, e também Samuel. E o ponto aqui é sobre Samuel, que o Senhor falou com ele. Samuel, já estando velho, ele era juiz sobre Israel, só que o povo de Israel não queria mais um juiz sobre a terra, sobre o comando. Eles queriam um rei. E assim eles começaram a clamar por um rei, assim como outras nações tinham, e o Senhor atendeu o pedido deles. E através de Samuel, o Senhor falou e pediu para que ele ungisse a Saul como rei. E Saul, ele era um homem de boa aparência. Ele era um homem bonito. Alto, forte. E ele liderava muito bem o exército do Senhor para poder ir para as batalhas. Assim, Saul, ele começou a reinar e reinou bem no começo. Mas boa aparência não é o suficiente, né, tia Poliana, para poder agradar o Senhor. Não é mesmo. Não é nada suficiente para poder agradar o Senhor. Isso é bom, né? Mas para que a gente possa ter um coração puro, a gente precisa obedecer. A gente precisa ser bondoso com nossos amigos, precisamos ajudar aqueles que precisam e, principalmente, amar o Senhor de todo o coração. Vamos lá. Característica física não é o suficiente, mas, apesar de Saul ter essas características físicas, como ser forte, bonito, corajoso, foi o suficiente para ter um coração puro? Não foi. Certa vez, o profeta Samuel entregou um recado de Deus ao rei Saul, pedindo para que ele enviasse o exército e destruísse o povo os amalequitas. Que esse povo ele já tinha feito muito mal ao povo de Israel, já tinha feito... Eles eram muito perversos e sempre tentavam fazer coisas ruins contra o povo de Israel. E aí o Senhor, pagão. Exatamente, era um povo pagão. E o Senhor falou, olha, chega, vamos ter que destruir, eu vou ter que destruir esse povo. E o Senhor enviou o exército de Israel para poder destruir essa nação. Assim, o rei Saul obedeceu, levou o exército para poder lutar, e depois de uma dura batalha, que foi bem dura mesmo, o Senhor deu vitória ao povo. E o Senhor abençoou, fez com que o povo de Israel e Saul conseguisse destruir o povo amalequita. Só que tem um porém, tia Poliana. Tem um porém. O rei Saul não obedeceu completamente. Ah, não? Deus tinha dado uma ordem muito clara para Saul, pedindo para que ele destruísse o povo amalequita. Mas Saul, ele quis manter as coisas que pareciam ser agradáveis a ele, que eram boas, e destruiu aquilo que parecia ser ruim aos olhos dele. Quando Deus dá uma ordem, crianças, nós precisamos obedecer a ela completamente. É verdade. Sem que a gente tenta dar o nosso jeitinho, ou, isso aqui parece que Deus gostaria disso. Não, Deus falou para fazer de tal forma, é para poder seguir aquela forma. E aí Samuel viu que Saul tinha obedecido em partes, que na verdade é uma completa desobediência e repreendeu a Saul. E Saul tentou se explicar de todos os modos, tentou falar que aquilo poderia servir para alguma coisa, os rebanhos era para poder oferecer ao Senhor, ao holocausto ao Senhor, que os rebanhos que tinham sobrado ali eram os melhores, e que o exército dele, que na verdade tinha feito, na verdade ele estava culpando o exército dele, do próprio exército dele, que feio. E não assumiu responsabilidade. Em todo momento, quando Samuel veio falar com Saul, ele ficou tentando dar desculpas, ficou tentando dar justificativas, e não simplesmente se humilhou e se arrependeu, não reconheceu que estava errado. É verdade. E é isso que o Senhor espera de nós, que quando a gente desobedece ao Senhor, ou quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Ele, que nós simplesmente nos humilhamos e nós reconhecemos, eu errei, de fato, e confesse isso ao Senhor. E se fez isso com algum amigo ou com seus pais, que a gente confesse o nosso pecado também a eles. Bom, Saul tentou se explicar
e ele não se arrependeu. Botou culpa no exército e também falou que poderia servir ao holocausto, né? As ovelhas e o rebanho que tinha lá. Mas Deus falou para Samuel que estaria tirando o reinado das mãos de Saul por ele ter desobedecido. Nossa. Pois é. Ele perdeu então o reino. Exatamente, ele perdeu o reino. Deus vê, crianças, o nosso coração. Ele vê quais são as nossas intenções, quais são as nossas intenções, os nossos pensamentos. Será que o coração de Saul ele estava puro quando fez isso? Eu acho que não. Se estivesse puro, ele teria obedecido ao Senhor em sua totalidade, em sua plenitude, em sua totalidade. E não queria dar um jeitinho dele para poder obedecer em partes, achando que Deus não é o suficiente, a ordem dele não é o suficiente. Pensa só. Pois é, Deus sabia que ali no meio do rebanho tinha ovelha boa, que seria boa assim, tipo, sem mancha, que igual Deus deu essa regra, né, esse pré-requisito. Ele sabia disso, isso não saiu da sua onisciência, só que ele falou que não queria nada desse povo malequita, nada. E aí Saul tentou, de alguma forma, passar por cima de Deus, passar por cima da ordem de Deus. Bom, Deus, ele é onipotente, ele conhece o nosso coração, sabe as nossas intenções. Se ele tentou fazer isso é porque deixou o orgulho entrar no coração. E nós precisamos, quando erramos, a gente não é perfeito, nós somos seres humanos. Perfeito é o nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Mas quando nós erramos, nós devemos agir como a imagem e semelhança de Cristo, de Jesus Cristo. E reconhecer que Ele é o nosso Senhor, o dono da nossa vida. E nós devemos pedir perdão a Ele e agir corretamente. Por isso que é a importância de ler a palavra, porque lá nos ensina como nós devemos andar. Orar, nós vamos contar para o Senhor nossas fraquezas e vamos pedir a sua ajuda. Nós vamos se humilhar e vamos conversar com o Senhor. Deixei isso, já bati em algumas teclas, nós já batemos, todos nós professores, que a oração é uma conversa com o Senhor. Então converse com o Senhor, vai para o seu quarto depois dessa EBD e comece a conversar com o Senhor, comece a falar com Ele, aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você tem mais facilidade, e pede para que o Senhor crie em você um coração puro, um coração reto e sincero diante do Senhor. Davi, na verdade, ele fez uma oração em Salmos também, falando para que Deus sondasse o coração, conhecesse o coração dele e tornasse ele puro. Para que ele venha agir corretamente, para que os seus pensamentos venham ser agradáveis ao Senhor. Bom, o Senhor falou através de Samuel para Saul que estava tirando o reinado de suas mãos e que tinha escolhido outra pessoa, um homem segundo o coração de Cristo, segundo o coração de Deus, para poder reinar no lugar de Saul. E o Senhor falou para Samuel ir lá em Belém, que escolheria um dos filhos de Jessé, não Jessé tecladista, não Jessé para Sofia. O Jessé do povo de Israel, que tinha muitos filhos. Vamos lá. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu Eliabe. E Eliabe era um homem forte, um homem grande. Assim, esse aqui é Saul, eu acabei não falando, mas esse aqui é Saul. Os dois são altos, fortes, são grandes. Barbudos, corajosos. E aí Samuel, quando viu ele, pensou, certamente este aqui que Deus escolheu. Este aqui é igualzinho a Saul, forte, corajoso, vai liderar bem o exército. Aparência. Só que o Senhor, ele não olha a aparência. O Senhor tampouco olha nossas características físicas para poder seguir um determinado, o chamado que o Senhor tem para nós. E aí, Deus falou para Samuel, eu o rejeitei porque eu não julgo como as pessoas julgam. É verdade. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. E o Senhor tinha dito de uma forma bem clara que tinha escolhido um homem segundo o coração de Deus. E quem era esse homem? Foi esse homem? Foi Davi. Olha só, um homem pequenininho comparado a Saul, comparado a Eliabe, seu irmão, e aos outros irmãos também que eram grandes. Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas para o seu pai. Menino trabalhador. Exatamente. E aí eu fico pensando aqui comigo, por que esses outros irmãos estavam ociosos em casa? Só Davi estava trabalhando. Nada. Só Davi, que é pequenininho. Estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas, do pasto. Tem as histórias que contam sobre uma das vezes, algum acontecimento que aconteceu quando Davi estava cuidando das ovelhas, que ele lutou contra um leão, contra um urso. Gente. Tirando os cordeirinhos da boca desses Ele é muito corajoso. animais. Exatamente. E mais do que tudo, um homem consegue lutar contra um urso e um leão?
Não consegue. Não consegue. Gente. Ele tinha Deus no coração. Não, e o mais dele. importante, o mais incrível, um homem pequeno Um homem consegue pequenininho. lutar contra um urso e um leão? Pequenininho, não consegue. O Senhor estava com ele, capacitava a Davi, porque ele tinha um coração segundo de Deus, e Deus o honrava. Olha só, como a gente começou a falar sobre no começo da aula, Deus honra aqueles que têm um coração puro e sincero diante do Senhor. Então, busque, se você ainda olha para si e pensa, poxa, eu não tenho um coração assim, busque ao Senhor. Isso aí. Se arrependa e comece a clamar, pedindo ao Senhor, comece a orar, falando, Jesus, por favor, me ajude a ser como o Senhor. Comece a ler as Escrituras e pedir para que o Senhor ajude a você a colocar em prática aquilo que as Escrituras dizem. Isso aí. Davi, ele era um homem segundo o coração porque ele tinha um coração arrependido quando errava. Isso não tornava Davi, claro que não, um homem perfeito. Ele errava também e errou, mas ele, quando foi confrontado, a primeira coisa que ele fez foi se arrepender. Ele chorou, ele não deu desculpas como Saul fez, falando que foi culpa do exército, foi culpa disso ou foi culpa daquilo. Não, eu errei, eu fiz errado, Pai, me perdoa. E o Senhor perdoou Davi. Exatamente. É claro que acabou tendo consequências, por isso que a gente precisa aprender, a gente precisa orar, precisa colocar em prática, mas o Senhor perdoou a Davi. E o Davi continuou sendo um homem que era segundo o coração de Deus, como ele era. Davi foi escolhido por Deus como rei porque ele tinha um coração puro e desejoso de agradar ao Senhor e de obedecer aquilo que o Senhor tinha falado. Era o objetivo dele. Obedecer aos mandamentos, aos decretos, às ordenanças que o Senhor tinha. E ele tinha esse desejo intenso pelo Senhor. Tanto que tem um salmo também que ele escreve falando que era falando assim, Deus, deixa eu ficar na tua casa, na tua presença todos os dias da minha vida. É verdade. Olha que lindo. E Davi, às vezes a gente com preguiça de vir pro culto, exatamente, né? Preguiça de vir um culto, preguiça de assistir a aula da EBD que está em casa. É verdade. É só ligar lá no YouTube, pim, que já tá passando. Tem quando vai ver, a criança tá bem lá dormindo. Exatamente. Então, anime-se. Por isso que a gente falou pra vocês se animarem, pra vocês também falarem o versículo, pra poder memorizar, claro, primeiramente pra vocês memorizarem e também pra vocês aprenderem sobre a lição. De Davi descendeu um homem chamado Jesus, da tribo de Judá. E este homem, sim, este era um homem 100% Deus, 100% homem, puro de todo o coração, que andava em retidão, desejava o Senhor. Ele era Deus. Este homem é o nosso exemplo e é ele que nós devemos seguir. Então, que seja a nossa oração. Senhor, cria em mim um coração como o teu. Jesus, cria em mim um coração como o teu. Me ensina a andar como tu, Jesus, andou aqui na terra. E que reconheçamos o nosso Jesus como o nosso Salvador, porque ele desceu lá da glória dele, de tudo que ele tinha, para poder se fazer homem, nos ensinar e morrer na cruz para poder nos dar a vida eterna com ele. E é isso que é a nossa esperança. Viver com o Senhor Jesus para sempre. É ter a nossa vida eterna com ele e morar com ele eternamente. Glória a Deus! Amém! Bom, vamos falar agora sobre as atividades. As atividades estão bem facinhas, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Pinte o nome do primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Será que foi Sansão? Será que foi Abraão, o primeiro rei de Israel? Não sei, eu sei que vocês são muito espertas. Isso que eu sei. Que todos vocês são muito inteligentes. Bom, preencha a cruzadinha e descubra a palavra que falta para completar a oração de Davi. Vocês são muito inteligentes, vocês vão conseguir responder isso aqui, ó, lindamente. E reescreva abaixo as letras maiores e descubra o que Deus deseja ver em nós. Amém? Depois manda lá no grupo, tá? Né, tia Poliana? Para que a gente possa ver que vocês fizeram as atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode vir falar com a gente, pode falar com algum dos nossos professores, nós estamos prontos a poder responder as suas perguntas e também a orar junto com vocês. Se o Senhor falou alguma coisa com vocês no íntimo do seu coração, comece a orar e comece a buscar o Senhor. O nosso conselho é para que você, agora terminando essa EBD, vá para o seu quarto, chame o papai e a mamãe para que possam orar por vocês, para que vocês possam ter um coração puro e sincero diante do Senhor. Amém? Vamos orar, tia Poliana? Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, porque hoje nós podemos conhecer mais de ti, podemos morar com o Senhor em toda a eternidade contigo.
Muito obrigado pela tua salvação. E, Senhor, eu oro para que em cada um de nossos corações, no meu coração, no coração da tia Poliana, no coração dos pais e nossas crianças que estão vendo e nas crianças que estão assistindo agora. Cria em nós, Jesus. Este é o nosso clamor, essa é a nossa oração. Cria em nós um coração puro e sincero diante de ti, ó Deus. Perdoa pelos nossos pecados e cria em nós um coração como o teu. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família.